devidamente paralela, é da mesma maneira que um jogador de tênis ou um goleiro no futebol se posiciona. Por quê? Porque ele está pronto para reagir. Não é uma situação onde a pessoa fica simplesmente presa nela. Eu estou aqui, por exemplo, vamos fazer o seguinte: Messi Fábio Campi agora irá golpear. Observe o que acontece. Se eu ficar parado aqui, obviamente que ele irá me acertar. Então, o que é importante fazer? É eu determinar a guarda e saber, antes de sair, como que eu vou trabalhar a penetração. Observe a estrutura de cada um de nós. Por quê? Porque aqui sim é trabalhado aquilo que nós chamamos de Ichikimyoma. Parei aqui até no nome da base para a gente poder começar a partir daí. Então, tem dois pontos colocados aqui que eu acho muito importantes. A, a conexão da guarda com a escolha da base também, foi falado da posição das mãos, mas agora a gente fala dos pés paralelos também. Uhum. Outra escolha estratégica que muita gente tem questões, né, e tem dificuldade de abordar com qualidade. A relação entre enraizamento e mobilidade, que é fundamental. E o terceiro ponto que eu disse é o processo pelo qual isso é construído. E aí chegou no Ichikinyoma, né? Então, acho que a gente tem esses três pontos. Queria saber por onde você quer começar. Eu acho que você pegou um ponto legal aí sobre essa questão, a relação entre enraizamento e mobilidade, né? Porque é comum você perceber sistemas que optam por um ou por outro, né? Então, você vai ter mais enraizamento ou mais mobilidade, né? Isso sem entrar em nenhum universo assim, de competição, né? Que aí é outro ambiente, né? Então, no estudo de uma arte marcial, você vai poder observar que alguns sistemas escolhem mais um ou mais o outro. No geral, a ideia é que você consiga, a partir de um bom enraizamento, ter um movimento efetivo, né, que conduza para um efeito importante nas mãos, né? Então é quase senso comum, né, pelo menos no meio das artes marciais, você saber que um bom soco é feito com a perna, né? Você faz um bom posicionamento da base que vai conduzir para um golpeamento, né? Assim como o contrário também acontece, né? O equilíbrio das mãos que conduz para um bom chute, por exemplo, né? Então ali essa relação é muito interessante porque se você já denuncia o seu posicionamento, ou seja, você não parte de um posicionamento neutro, o seu movimento já é telegrafado, vamos dizer assim, se você tiver um adversário que tem experiência, ele consegue antever o seu movimento e você compromete a possibilidade que você tem, porque se o seu peso já está num determinado lugar, você vai ter que contrapesar para o outro lado, né? Se o seu ombro já está num determinado lugar, você vai ter que balançar o seu quadril para o outro lado, para você ter exatamente a utilização adequada de um corpo humano, né? Que é dois braços, duas pernas, né? No geral. Então, essas possibilidades de construção entre um bom enraizamento e boa mobilidade, né? Parece nascer de uma maneira muito interessante, de uma posição neutra, né? Quanto mais neutro, mais você pode privilegiar por exemplo, de um enraizamento bom para um movimento bom, né? Porque você está numa posição neutra que não compromete nenhuma dessas relações, né? Então, isso é um ponto interessante, porque o Ichikiniomar, né, como uma base do Wing Chun, é muito criticada, né, por leigos, né, a base da perninha, né, etc. Mas as pessoas não entendem o tipo de estudo que está sendo feito, que é exatamente essa construção que está sendo proposta, né? Você desenvolver um excelente enraizamento dentro de uma posição que vai te gerar uma série de movimentações possíveis, né? O, eu acho interessante como o grão-mestre Léo Imamura, ele, né, fez uma analogia com a posição do tenista ou do goleiro. O goleiro, né? É Uhum. fundamental para explicar isso, né? Porque exatamente é uma posição neutra, porque como o goleiro ou o tenista não sabe exatamente onde a bola vem, só a partir do movimento do outro, e num determinado instante ele está pronto para qualquer possibilidade. Então, exatamente essa neutralidade é uma neutralidade estratégica, exatamente para você poder lidar, poder antecipar melhor o que está vindo do outro lado. Então, é interessante como, né, muitas vezes as pessoas tendem a achar,
é fazer uma relação entre, isso aqui é a filosofia da arte, isso aqui é o movimento da arte, é tudo a mesma coisa. Exato. O folha está todo entremeado, então não tem essa diferenciação, né? O que você faz em teoria está na prática, não, é tudo junto. Então é interessante como a mão neutra, como a base paralela, tudo está ligado. E como o grão-mestre bem colocou isso no vídeo. E aí, logicamente, tem a grande dificuldade, que muita gente acha que é uma dicotomia, ou enraizo bem, ou mexo rápido, Uhum. né? Tanto que tem, inclusive, a noção de você, né? Então, eu não enraizo nunca, eu fico sempre saltitando somente. Ah, não é? Né? Exato. Não é Para necessariamente. favorecer o movimento, né, eu diminuo o meu contato com o chão, né? Então eu fico, por exemplo, na ponta do pé, né, para favorecer um movimento mais ágil, né? E isso são escolhas estratégicas, né, que acho que dentro de algum contexto elas têm sempre sua validade, né? Mas eu vejo que esse ponto que você colocou, mas Felipe, é excelente, né? Que é exata a relação entre as noções que a arte marcial ou o sistema Wing Chun está propondo e o que ele faz corporalmente, né? Não são separados, são unidos, né? E essa ideia de que você atua, né? O seu golpe ele é responsivo, ou seja, você atua em cima de uma resposta porque você está prestando atenção no outro. Para você prestar atenção no outro, você precisa estar numa postura neutra, porque senão é você que está dizendo. Mas se você toma uma posição, é você que já está dizendo algo, né? Então, ficar o mais neutro possível, aguardando o movimento do outro, é uma postura boa para quem está querendo prestar atenção no outro, né? E a citação ao Itkin Omar, como essa base, né? Essa postura de estudo, ela cria um favorecimento para você entender melhor o enraizamento, mas ela, apesar da manifestação mais conhecida dela ser estática, ela não ser em movimento, no fundo ela é a semente de todos os passos possíveis. Então, quem Exatamente. pratica em alto nível, o Ichikenomai consegue entender como ele vai se desdobrar no sistema. A gente está falando de uma base que ela está, né, criando a condição, o favorecimento de um passo de qualidade, para fazer Exato. exatamente como o Gamache mostrou, que é o que? Conseguir antecipar o movimento do outro. Exatamente. Esse é um Conseguiu. excelente tema, né? Um excelente tema esse, né? De como que o Ichiki Omar, ele realmente proporciona, né, uma qualidade de passo futuro, né? Ou seja, uma base estacionária, né, dentro de um posicionamento bem específico, que para o leigo muitas vezes nem faz sentido, né? Quer dizer, a pessoa não consegue entender aquela posição, mas que num estudo mais profundo, né, mais avançado de uma arte marcial, você percebe, inclusive, o quanto que essa postura ela proporciona enraizamento e passo de qualidade. Você já está sendo educado a andar enquanto está parado, ou seja, enquanto está estacionado, né, você já está sendo educado a andar no futuro. Então, isso é uma coisa que eu realmente admiro muito no sistema 1-1, né, essa capacidade de ter essas sementes, né? O potencial está todo ali e você vai ter que desdobrar ele à medida que você, como praticante, explora aquilo, né? Agora, é claro que se você não explora, então você fica na superfície, né? Do potencial daquele movimento, né? E isso é uma outra questão importante, porque alguém pode ver o vídeo e falar, mas o próprio grão-mestre da Nomura não está em Ichikenomai. Isso é uma falta de entendimento, porque você está confundindo a postura com o atributo. Exato, A posição, em termos sistêmicos, ela é usada para construir atributos. Então, a partir do momento que a pessoa constrói o atributo a partir da posição, ou seja, o pé para dentro, todas as questões colocadas, naturalmente, qualquer posição que você assuma vai tender a ter aquele atributo. exato, Então, o exato, atributo da postura Ichikenomai, ela vai estar em qualquer posição que você assuma. Isso é exato. muito importante. Está em pés paralelos, mas todos os atributos estão ali. E é isso que o Grão-mestre estava mostrando no vídeo, que eu acho muito interessante. Ele não cita isso diretamente, Uhum. acho que é importante ressaltar, porque muitas vezes a pessoa fica presa numa posição específica, né? Ela não entende que a posição leva ao atributo, né? Exato. Isso é um ponto muito legal, né? Porque a gente vai poder observar nesses vídeos, né, mais do que o que está sendo falado, mas o que está sendo mostrado, né? Então isso é interessante também você poder observar como que a postura é construída e essas noções, né,
esses que você chamou de atributos, né? Também concordo, acho que é um bom termo, né? Como esses atributos são construídos no Kung Fu de cada pessoa a partir de uma exploração pessoal dos movimentos que o sistema Wing Chun, o Wing Chun, o estilo de Kung Fu te proporciona, né?